gente! Dani Freitas aqui no meu cantinho, no canal As Cartas Ciganas, morrendo de saudade de vocês. Semana passada eu não estava aqui, eu estava num processo aí importante de olhar para dentro e entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo depois de ter perdido uma pessoa, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? Existe um momento, sem que a gente consiga prever, né, no tempo, que o cliente, que é aquela pessoa do seu lado, do outro lado da mesa, estará em luto. Estará entrando aí no que eu chamo de casulo da vida, a noite escura da vida, e passando por um processo extremamente doloroso e lento de retorno à normalidade. O luto, ele pode se apresentar na vida do seu cliente de diversas formas. Ele pode ser a perda de um emprego, né? Ele pode ser a superação aí, a cura de uma doença. Pode ser a vida, né, de uma pessoa, a perda de uma pessoa, de alguém que virou estrelinha, que foi lá para a pátria espiritual, que retornou à pátria espiritual. Pode ser a perda de um filho, né? Pode ser um momento em que você se separa. Pode ser um momento em que você se desconecta dos seus próprios instintos. Não tem para onde correr. O luto nos deixa assim, ó, completamente anuviados. A gente não consegue enxergar a realidade, a gente não consegue perceber nada com clareza. E tudo que temos à nossa volta é o sofrimento, é a dor, né, de ter perdido algo ou alguém extremamente importante na nossa vida. O luto, quando acontece, ele vem para nos trazer um momento importante de reflexão. E a primeira reflexão que o luto traz, seja ele pela morte de alguém, seja ele pela perda de um emprego ou de algo, é que nada, definitivamente nada, é eterno e nem dura para sempre. Nem a vida e nem as coisas que nós conquistamos durante a nossa jornada terrestre. Nesse processo, nessa nossa prepotência de achar que sempre teremos o amanhã, a morte ela vem, o fim muitas vezes vem nos provar, né, esfregar na nossa cara que a gente precisa estar mais atento com as nossas atitudes, com os nossos desejos, mas principalmente pela forma como nós tratamos os outros. Eu estava vendo essa semana uma série brasileira muito bem de crítica, né, e muito falada nas redes sociais, que é A Cidade Invisível. E essa série ela começa com a morte de uma pessoa, eu não vou dar spoiler, né? Mas quando o marido, né, entra nesse processo de luto, uma das coisas que ele comenta é que a última palavra que ele falou para a mulher foi seu celular. Ela estava saindo para ir para o trabalho, ele pega o celular e mostra para ela que o celular dela estava sendo esquecido. E eu queria fazer essa pergunta para você. Se hoje fosse seu último dia, se hoje fosse aquele momento em que você vai sair e não voltar, e esse momento ele vai acontecer, qual foi a última coisa que você vai fazer? Qual foi a última palavra que você disse para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para o seu namorado, para o seu noivo, para sua noiva? Qual foi o último sentimento que você demonstrou para essa pessoa? Nos dias anteriores, que antecedem, né, o fatídico final, como que foi? Você prestou atenção? Você estava do lado? Você ouviu? Você se declarou? Você foi generoso? Você acolheu, né? Como que foi o seu comportamento e como que tem sido o seu comportamento com a vida? Porque o automatismo, ele vai fazer você ir embora sem perceber. E vai fazer esse cliente que está do seu lado chegar nesse processo de luto tão doloroso, brigando consigo mesmo, tentando entender aonde foi que errou para passar por isso, como se fosse um castigo.
como se fosse só aquela pessoa que passa por isso na vida. E não é. Todos nós, de alguma forma, já enfrentamos o luto, já enfrentamos perdas, já ouvimos nãos, já nos refizemos tantas vezes de entrar nessa noite escura e sairmos mais fortalecidos. E aprendemos a conviver com a ausência, né, daquelas pessoas que a gente ama muito. Mas o principal, o primordial de tudo isso, é que a gente logo depois esquece a impermanência da vida. A gente esquece o quanto é frágil, o quanto é vulnerável, o quanto todos os dias estamos sendo lembrados da nossa vulnerabilidade e ainda assim não nos damos conta, não somos humildes o suficiente para desfrutar de verdade da vida que a gente tem. A gente reclama, né? A gente briga, a gente vitimiza, a gente cria embates e no fundo fica tudo aí. Então, eu queria propor um desafio hoje para você. Se você perdeu alguém importante há pouco tempo, fala com essa pessoa. Essa pessoa, ela não deixou de existir. Ela só mudou de dimensão. Ela só ficou transparente. Mas ela continua viva. Só voltou para casa. Se você perdeu um emprego, se você se separou, se você está atravessando, né, experimentando essa fase de luto, seja generoso com você. Entenda que é um processo e que esse processo ele não vai acabar agora. Ele não vai terminar automaticamente. Ele vai precisar de tempo e de muito empenho para que você entenda que dá para recomeçar sim, mas antes de recomeçar, você precisa fortalecer as suas pernas, ok? Seja generoso. E para você, cartomante, né, que está atendendo essa pessoa que está doendo por dentro, seja empático. Nada de vai passar. Não fale para uma pessoa de luto que ela não pode chorar, porque chorar é o direito dela. Não fale para uma pessoa que acabou de perder uma pessoa querida que ela não pode tocar no nome dessa pessoa porque vai atrasar o desenvolvimento espiritual da outra pessoa. Isso não existe, gente. As pessoas precisam ser lembradas. Fale sim, fale com amor, fale com gratidão. Não se revolte, porque aí sim você atrapalha. Mas se você está falando com amor, com gratidão, com saudade, tenha certeza que essa energia chega lá do outro lado. Não esqueça, aqueles que foram, não virem um mito, não virem um tabu falar dessas pessoas. A gente trata muito mal os nossos antepassados aqui no Ocidente, né? Principalmente quando a gente está falando agora do desencarne por Covid, que é tão cruel e tão solitário. Então, cuide de quem está do seu lado agora, porque não existe nenhuma garantia, a menor que seja, de que essa pessoa estará com você amanhã. Um vírus leva alguém assim, um acidente também, uma doença também, qualquer coisa, o ar. Você só precisa entender que entre o começo e o fim tem ali aquele meio, aquele processo que tende a ser maravilhoso se a gente aproveitar com toda a nossa energia, ok? Tenham um lindo sábado, continuem curtindo, compartilhando, comentando. Tava morrendo de saudade de vocês. Eu tô morrendo de saudade dos comentários de vocês, então podem comentar aqui e continuem se orientando sempre. E lembrem-se que esse processo aqui, ó, ele é doloroso sim, mas ele não é impossível, tá bom?